Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado com mais um tema muito pertinente para a vida da sua empresa. Gente, antes de começar, já peço que você curta, compartilhe, já se inscreva no canal, que o tema hoje está sensacional. Hoje vamos tirar dúvida de várias empresas aqui, porque a gente vai falar sobre o direito e a propriedade intelectual e industrial atualmente. A gente tem muitas coisas acontecendo nesse ramo no Brasil, no mundo. O Brasil está abrindo fronteiras, tem várias coisas acontecendo, então presta atenção nisso aqui que vai ser importante para você, para o seu negócio. Mas antes de começar, queria lembrar vocês que esse é o programa do nosso Grupo Alliance. Quer indicações seguras, quer conhecer empresas que podem garantir o seu negócio crescer? Entra lá, www.grupoalliance.com.br. E queria também apresentar aqui meu parceirão, né? E aí, Rogério, como você tá, querido? Tudo bem, gente? Bem-vindo, mais um episódio. 2 estreantes hoje aqui com a gente, né? Mas são duas feras aqui feras, hoje, no bom que a gente sentido. fica com medo, a gente fica com medo. Falar nisso, antes de qualquer coisa, termina aí, depois Vai lá. eu vou pedir autorização do uso de imagem aqui deles. Hoje, vocês liberam o uso de imagem, nossa, porque aqui hoje é o papel sério. Eu tô com medo. Hoje a gente vai falar, aqui, gente, com duas pessoas que eu adoro. Vou apresentar primeiro minha querida Rosa Esborja. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui. Rosa, você autoriza o uso da sua imagem? Sim, está autorizado publicamente para o Grupo Alliance por prazo indeterminado, sem ônus, a título gratuito. Parceira nossa do Grupo Alliance também, da Bico dos Borjas, marcas de patente. Depois ela vai se apresentar um pouco melhor. E também nosso querido Lucas Barduco. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde quem for assistir isso daqui depois. Também autorizo o uso de imagem com todos os comentários que a Rosa fez, vale também aí. Obrigado pela oportunidade. Se estendem, E depois o Lucas pode também tentar baixar um pouco mais a tributação aqui, que ele é especialista nessa área. E vocês sabem que o Lucas, ele é novo aqui com a gente do Papo de Aliado, mas já é fera em podcast. Já daqui a pouco tá apresentando aqui com a gente. Né? Exato. Bom, vou pedir para vocês se apresentarem então, pessoal. Vou contar um pouco da história de vocês. Posso começar pela Rosa, por favor, Rosa? Bom, vamos lá. Boa tarde novamente a todos, né? Meu nome é Rosa, sou advogada, sou sócia da empresa Bicudes Borja Marcas e Patentes, propriedade intelectual. Atuo na área de propriedade intelectual há alguns anos já, Brasil e exterior, fazendo todo o leque de proteção, né? Seja o registro da marca, da patente, desenho industrial, os processos administrativos convencionais e também toda a proteção legal, né? Então, toda a composição de medidas defensivas às propriedades intelectuais dos nossos clientes. Tá? Então, tanto a área administrativa como jurídica, contenciosa, nós atuamos Brasil e exterior. Também é legal apresentar isso, que nós atuamos também numa amplitude internacional. Então, o cliente que exporta, o cliente que exporta, todas essas relações internacionais, todos esses acordos que o Brasil faz no âmbito comercial e que alcança automaticamente a propriedade industrial e também o tributário, né? Porque está importando ou exportando, transmitindo marca ou recebendo marca, vendendo produto, transferindo tecnologia, protegendo patente, tem todo o viés econômico financeiro por trás disso, que tem um impacto tributário com o nosso colega aqui. É um tema muito importante, né? Eu já vi de empresas que quebram porque não se atentam a esse cuidado. Sim. É um absurdo. Lucas, por favor, agora você. Bom, boa tarde. Então, me apresentando aqui, meu nome é Lucas Barduco, eu sou coordenador da consultoria tributária do Machado Nunes e acho que hoje a gente vai tratar aqui da parte tributária relacionada à propriedade intelectual, né? Então, royalties, tributação de pagamento de royalties ao exterior, tributação de estruturas aqui no Brasil para otimização tributária do pagamento de royalties no Brasil e mudanças recentes na legislação, né, que a gente fala aqui. É muita coisa acontecendo, né? É muita coisa. Meu Deus. Mas bom, vou começar com a Rosa aqui. Rosa, a gente está num momento de... O Brasil está ampliando suas fronteiras de comércio, né? Que a gente começa a ter uma abertura mais... Retomando, né? Retomando. Nós tivemos aí um período de paralisação, né? Ou pelo menos uma redução. Pandemia afetou tudo, muita né? Tudo, crise, impacto, tudo, econômica. Então, e como isso impacta na questão da propriedade intelectual e industrial no Brasil? Qual é a relação que tem esse momento e quais cuidados têm tomados pelo empresário? Na verdade, já dá para dar uma palestra, né? Já dá uma palestra, já dá um curso aqui, né? Na verdade.
Nós estamos retomando, o atual governo está retomando viagens internacionais, as pautas de formalizações de acordos, né? Todo esse movimento empresarial para a gente superar algumas questões aí macroeconômicas, né? Para ter uma reativação da economia, dessas relações internacionais. E, na prática, tudo isso tem um impacto muito grande na propriedade intelectual. Porque afeta diretamente as relações das empresas, os negócios, né? O crescimento dos negócios, a facilitação dessas relações internacionais com as exportações e importações, ou seja, trânsito de mercadorias, de produtos e serviços. A gente não pode esquecer que nesse rol também estão os serviços. Né? Isso é importante. É importante que a gente pense em exportação, a gente pensa num navio com um monte de carga em cima, mas, na verdade, hoje, a gente tem as exportações dos serviços de uma forma bastante evidente e eficaz. Né? Tecnologia, né? Tecnologia, então... Intangíveis, né? Que é software, uso de software, desenvolve em um país, usa em vários, aí, na verdade, a titularidade é de um que está na Irlanda, está nas Ilhas Cayman, né? Até tem uma pergunta depois sobre isso também. Com as formatações dos contratos, muito bem colocado pelo Lucas, né, os contratos internacionais aí. Então, na prática, o impacto ele é muito grande, né? E traz aqui às empresas, novamente, a necessidade de atenção para registro de toda a sua propriedade intelectual, seja no Brasil, no país de origem que ele está, seja no país que ele vai atuar. Então, uma empresa que vai transferir uma tecnologia para um outro país ou vai vender um produto, exportar um produto ou um serviço, ele tem que se preocupar em proteger a sua marca naquele país, verificar, inclusive, se alguém já não depositou, se ele vai poder exportar aquele produto. Pode acontecer isso? Pode, em grande quantidade. Grande quantidade acontece isso. Situações em que a empresa nacional tenha o seu registro de marca aqui, ou a proteção da sua patente. Patente até tem questões bastante relevantes, porque tem um prazo legal para estender para outros países. Marca não. Registrei a marca Rosa aqui para a indústria de confecção, eu quero exportar para os Estados Unidos, eu posso fechar a transação comercial, ir na autoridade de marcas dos Estados Unidos, no caso o SPTU, através de um escritório jurídico também, que vai atendê-lo lá, e tramitar todo o pedido de registro. Agora, se alguém já registrou a marca Rosa para a confecção nos Estados Unidos, esta empresa não poderá exportar os seus produtos com a marca Rosa, vai ter que mudar a marca. E como que fica toda essa situação? Tem um impacto, inclusive, do aproveitamento da marca, da credibilidade da marca já aplicada naquele produto ou serviço. Tem empresa que age de má fé, tem grupos exteriores que agem de má fé, vê uma coisa crescendo. Existe o mundo da má fé paralelo, mas existe o mundo da coincidência. Tá? Porque um nome, a criação de um nome não é só uma legitimidade nossa. Pode haver uma coincidência. Eu já tive inúmeros casos, até de marcas muito famosas na área de alimentos, de confecção, que nós tivemos que comprar a marca em outros países. No Paraguai, compramos porque foi uma situação efetiva de pirataria. Tá? Então, existe um mundo de pirataria ali que vai e registra a marca famosa justamente para transformar numa riqueza, num ativo. Para vender depois, Para vender depois. Tá? Agora, eu já tive inúmeras, não consigo nem precisar a quantidade de processos, de marcas, que nós tivemos que comprar as marcas em outros países porque terceiros registraram. E como estavam com atuações empresariais muito pequenas ou a marca sem uso, inclusive, foi mais interessante para o cliente ou para os clientes comprar esses ativos do que brigar ou criar um novo nome, assim por diante. Eu não sou especialista em propriedade intelectual, né? Eu sou tributarista, então eu acompanho as notícias de propriedade intelectual com o mesmo interesse assim de um cidadão comum que não é advogado, né? Então a gente vê coisas assim, por exemplo, tem que é conhecida, tá na imprensa o tempo todo, da Gradiente versus a Apple, quem que é o dono da marca iPhone, né? Exato. Então pra gente é engraçado, assim, pra quem não é advogado em propriedade intelectual ver uma situação dessa, né? A pessoa pensa, é óbvio que isso daí é da Apple, né? Mas na verdade tem
Tem uma briga feia ali, né? Case jurídico gigantesco. Esse processo é complexo, já o li algumas vezes, né? Mas esse é um caso notório no mercado, né? De discussão de duas gigantes sobre uma determinada marca em determinado território. Mas existem vários outros Dá para saber casos, quem vai ganhar essa aí do iPhone? Acho que a Rosa não vai querer se comprometer aqui com essa. É melhor a gente não entrar aí, nesse julgamento, entendeu? Mas eu não entendo muito, quase nada, dessas questões de marcas e patentes. Tanto que eu fui estudar aqui agora, enquanto eu tava se preparando. E o Lucas falou um negócio que, tipo, vindo pra cá estudar, eu não sabia que existia tributação pra uma marca. Na verdade, o uso da marca, né? O uso da marca, não sabia Como que é? Como funciona? Explica para nós o fundo Aí você licencia. A marca é um ativo da empresa que a registrou. Se você quiser usar a minha marca, seja uma empresa nacional ou uma empresa estrangeira, você pode licenciar essa marca. Lógico, se for uma empresa estrangeira, quiser usar a marca no país em que está registrada, tá? Então, este contrato, por trás desse contrato, tem um pagamento. E a forma de pagamento é que tem a sua contabilização, os seus registros contábeis e o impacto tributário. Agora passo a bola para o especialista. Qual que é esse impacto tributário? Depende muito da estrutura, inclusive esse é um tema comum assim de planejamento tributário, né? Mas eu acho que assim, vamos pensar na situação mais simples que existe, né? Você funda uma empresa aqui no Brasil, a empresa só tem atuação no Brasil mesmo, essa empresa tem uma marca, e ela usa essa marca, né? Então eu abro ali uma padaria, Padaria Paulão. Padaria Paulão, aí a marca é Paulão, foi a própria padaria que desenvolveu, ela usa essa marca, né? E eventualmente ela pode abrir filiais, ela pode... Não existe ali uma remuneração pelo uso da marca. Ela a gente fala que é um ativo intangível gerado internamente. Quer dizer, foi a própria empresa que gerou, ela não tem nenhum valor contábil, assim, porque na verdade foi você mesmo com a sua atividade que valorizou aquilo. Seu, né? É um ativo seu. Agora, o que dá para fazer, né? Vamos pensar que você, então, não vai mais explorar diretamente. Você vai licenciar a sua marca para terceiros. Existe o contrato de franquia, que é muito comum, por exemplo, que uma das coisas é o licenciamento da marca. Mas você não precisa ser franquia. Pode ser simplesmente licenciar a marca, sem os outros serviços. Esse terceiro vai te pagar pelo uso dessa marca, né? Outra coisa que se faz como medida de planejamento tributário. Você mesmo constitui uma empresa à parte, você transfere a marca para essa empresa à parte e a panificadora Paulão não é mais dona da marca Paulão. Agora tem a Paulão Holding, que é a empresa... Paulão, vamos dar, né? Foi estranho, né? Que tem ali a marca Paulão. Então ela recebe royalties dentro do próprio grupo. E tem uma outra situação que é multinacional, né? Então você pensa uma Apple... Quem gerou a marca Apple foi a própria Apple, ela não comprou de um terceiro. Só que a Apple é uma entidade jurídica que atualmente ela tem lá a matriz nos Estados Unidos, mas existe a Apple do Brasil. A Apple do Brasil, para usar a marca Apple, né, ela pode pagar royalties por esse uso, né, para a Apple americana. Essa remessa de dinheiro para o exterior também sofre uma tributação aqui no Brasil. É uma tributação em torno de 30%, depende muito de em que município tá, porque tem tributação municipal e tal, mas assim, você paga imposto de renda aqui no Brasil, tem uma contribuição chamada Seed Royalties sobre o valor, e mais o ISS, que é o imposto municipal, somando tudo, dá em média 30%, tá? Para remeter valores para o exterior. Então, respondendo aí, né, não é exatamente a marca que gera tributação, mas você paga pelo uso da marca e esse pagamento é um rendimento da empresa que recebe, tem uma tributação. E isso dá bastante espaço para planejamento tributário. Só citar um exemplo aqui que eu acho bem curioso também, a gente às vezes não pensa que é relacionado a isso, né? Mas acho que todo mundo aqui já viu notícias assim, a Receita Federal da Espanha autua Shakira em 150 milhões de euros. Receita Federal da Espanha autua Cristiano Ronaldo em 500 milhões de euros. Né? Todo grande jogador, tal, pessoa... O que é essa autuação? O que aconteceu exatamente, né? Porque será que o Cristiano Ronaldo não está pagando imposto? A Shakira não está pagando imposto? Não é exatamente não está pagando imposto, né? Eles usam uma estrutura que se chama... tem um apelido de duplo irlandês, que se chama... Você abre duas empresas na Irlanda, e aí uma fica na Irlanda, uma fica nas Ilhas Cayman,
E aí, quando o clube vai pagar o Cristiano Ronaldo, quanto que o Cristiano Ronaldo ganha, né? Agora ele tá na Arábia Saudita. O salário dele é, segundo a imprensa, aí, $200 milhões por ano. Tá fácil, né? Tá? Esse é o salário do Cristiano Ronaldo. Mas esse salário, né, na verdade, não é exatamente um salário. Ele tem uma divisão. Muito provavelmente, se você for olhar o contrato dele com o clube saudita lá, eu não sei se na Arábia Saudita ele vai ter coragem de fazer o que ele fazia na Espanha, né? Talvez lá seja um pouco mais perigoso, assim. Mas na Espanha... O braço, a cabeça. Mas na Espanha, assim, você pega 90% da remuneração dele, não era salário, era... direito de imagem, e daí ele falava, mas você não vai pagar pra mim, você vai pagar pra minha empresa que tá na Irlanda e é detentora do meu direito de imagem. E aí essa empresa da Irlanda, na verdade, ela também não era detentora, ela licenciava a imagem era detida por uma empresa em Cayman, né? E aí Cayman é um paraíso fiscal, né? E aí então a dona da marca Cristiano Ronaldo não é nem o Cristiano Ronaldo nem a empresa dele, é uma terceira empresa em Cayman, que óbvio que é dele também, né? Mas essa empresa em Cayman é dona da marca Cristiano Ronaldo e recebe isso que a gente chama de o salário dele. E aí o fisco espanhol, a Shakira faz a mesma coisa, o Messi, enfim, todo mundo. Aí a Receita Federal da Espanha olha lá Na hora de arrecadar imposto. Na hora de arrecadar imposto, a Receita Federal da Espanha olha, vê que ele está fazendo isso e fala, isso aqui é uma fraude, vai lá e autua. Então isso é comum. Eu não sei se ele está fazendo isso na Arábia Saudita, eu não sei se é tão... Se ele tem coragem de fazer isso do jeito que... Não estamos acusando o Cristiano Ronaldo de nada, hein, gente? Daqui a pouco vem o processo aí. Né? Exemplificativo. Mas que corre na mídia. Mas são esses os temas aí que geram. Então é um planejamento bilionário, né? Literalmente bilionário, feito por jogadores de futebol, artistas e tal, envolvendo propriedade intelectual, né? Uma dúvida minha aqui agora que surgiu, que você está falando de Cristiano Ronaldo e tal. O uso da marca, tipo, vamos pensar um brasileiro, vamos pensar a marca Neymar. Quando ele vai, o uso da marca lá fora, tem que registrar a marca também? Como que funciona isso? Ele ganha pela marca dele lá? A proteção, em regra geral, ela é individualizada por país. É importante nós mencionarmos aqui que todos os ativos de propriedade intelectual, ou seja, que entram os ativos de propriedade industrial, que é a marca, a patente, o desenho industrial, tá? A tecnologia, o direito autoral, né? São classificados como bens móveis. Isso, no campo do direito, é um meio juridiquês, né? Mas tem uma conceituação, é importante nós mencionarmos isso, né? A conceituação do ativo. É como se fosse um copo, né? Como se fosse, ele é intangível, óbvio, mas ele se equipara, por exemplo, ao nosso automóvel. Uma marca tem a mesma figura jurídica que o nosso automóvel. Então, o nosso automóvel, a gente precisa ter um vínculo com a coisa, ou seja, o título de propriedade. Nós temos que recolher o IPVA, né? Se você quiser manter esse automóvel, você tem que fazer as manutenções, a marca você tem que fazer manutenção, você tem que prorrogar cada 10 anos, entendeu? Então, tem o mesmo nível obrigacional. Tá? E a marca, a propriedade industrial em geral, ela tem a proteção no país em que a empresa requereu o registro. Tá? Registro ou proteção, porque patente não é passivo de registro, mas sim de carta patente. Então, terminologia, a gente precisa tomar cuidado com terminologias que às vezes vão questionar, né, que a gente usou uma terminologia equivocada. O registro cabe para a marca e cabe para desenho industrial e para direito autoral. Para a patente, a denominação, o título recebido é carta patente. Então, cada um desses títulos, ele tem a proteção no país em que a empresa requereu. A sua empresa é nacional, é brasileira, você fez as proteções no Brasil, ok, tem vigência e qualidade jurídica e amplitude para o território brasileiro. Se você começa a exportar para o Uruguai, você tem que ir no Uruguai e fazer a proteção de acordo com a legislação local. Tramitar o processo de acordo com as regras da legislação local. Tá? Observando que existem acordos internacionais, e um dos acordos mais famosos é a Convenção da União de Paris, tá? Que rege as regras de proteções de marcas, patentes, desenhos industriais e outros ativos entre países, interpaíses. Tá? Então,
Por exemplo, a patente, você patenteou uma caneta cirúrgica no território brasileiro. Você vai começar a exportar para o Uruguai. Você tem até 12 meses para proteger através da prioridade unionista, ou se for um processo de PCT, aqui eu vou ter que dar o juridiquês um pouquinho, PCT, que é uma forma, Tratado de Cooperação de Patente, é um sistema de proteção de patente, você tem até 30 meses para estender para outros países. Ah, Rosa, mas eu comecei a exportar daqui 5 anos. Não estendi minha patente. Eu perdi o direito de exportar? Não, de exportar não. Você perdeu o direito de estender a proteção dessa patente. Então, você depositou no Brasil em 2020, tá? Pela prioridade unionista, em janeiro de 2020. Você tem até janeiro de 2021 para estender para todos os países que você tem interesse. Rosa, eu exporto para 10 países. Você tem que ir um por um para proteger. Com exceção da Europa, que tem um sistema unificado, que é o Apple, que também é unificado naquelas. Você tem um processo único até a obtenção da carta patente, mas depois que você obteve a carta patente, você tem que ir em cada país e nacionalizar essa carta patente. Né? Então, existem regras processuais importantes aí que nós não podemos perder. Tá? Mas o ativo de propriedade intelectual é um bem móvel, por isso que tem o direito de cobrança, né, de empréstimo, de direito de uso, que é o denominado licenciamento, né? Ou através de regime de franquia, como o Lucas colocou, o licenciamento está dentro da franquia, que é uma das obrigações, aliás, né? E por ter esta natureza de propriedade móvel, você pode transitar. Então, você protege em nome de uma empresa, no dia de amanhã você transfere para outra. Tá? Lógico que existem regras, não é sair transferindo, como eu vejo às vezes no mercado, erros grosseiros. Você tem uma marca de confecção, quer transferir para uma empresa de alimentos? Não pode. Tá? Então, nós temos regras processuais, porém é um bem móvel. Você pode transitar entre empresas, entre direitos, a título gratuito ou oneroso, e no oneroso é que tem um impacto tributário. O que seria esse oneroso? Oneroso é que você tem que fazer um pagamento. Entendeu? Então, você faz um contrato. Eu registrei a marca Rosa para confecção. Tá? Você quer usar a marca Rosa? Você está na Argentina, eu protegi no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Ok, eu licencio para você a marca. A título oneroso, tá? Que você vai pagar os royalties para mim. Tá? Em cima desses royalties, na incidência desses royalties, é que tem toda a tributação que o Lucas acabou de colocar. Aí vai entrar minha pergunta, né? Existe uma tributação para eu pagar lá fora também? É isso que eu ia perguntar também. A tributação quando paga, então, aí vai depender muito do país, né, de onde está pagando, mas vou responder como se fosse o Brasil pagando para fora, né? Isso, Isso, sim. Essa tributação aí de 30% que eu comentei é isso, tá? Então é o que você retém, aqui no Brasil, né, em relação a quando você paga para o exterior. Então tem essa tributação. Mais ou menos metade desse valor, aproximadamente 15%, a empresa lá do exterior pode, dependendo do país também, onde ela estiver, né, ela pode usar como crédito. Né? Então, vamos dizer aqui que você está pagando ali royalties uma empresa, vamos dizer, francesa, por exemplo. Né? Então, ali, o Brasil tem um tratado com a França. Esse tratado com a França diz que quando uma empresa brasileira paga royalties para a empresa francesa, ou qualquer rendimento para uma empresa francesa, e tem tributação aqui do imposto de renda, a empresa francesa pode usar isso como um crédito. É como se fosse uma antecipação aqui no Brasil em relação ao que a empresa que recebe já ia pagar lá no exterior. Né? Só que não são todos os tributos que se pagam aqui que são compensáveis lá, é mais ou menos metade. No caso de royalties, né? Então tem uma parte que é perdida. Aí realmente o raciocínio é meio... como dizer assim... Fica estranho, né? Quando você olha e fala assim, eu estou pagando e ainda eu tenho que pagar tributo em cima de algo que eu estou pagando e não recebendo. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Nossa. Uma dúvida que eu tenho. Outro dia eu estava conversando com um grupo de amigos meus, eles tiveram uma ideia, eles falaram, não, a gente está com uma super ideia de que a gente tem um produto que é um produto ressecado, que eles iam exportar para outro país com a marca dele, só que eles iam vender online.
Eu falei, cara, interessante seu projeto e tal, mas eu acho que não é só vender, tem toda uma preocupação, tanto com a questão de marca como a questão tributária. É isso mesmo? Eu estava errado quando eu fiz esse alerta para eles? Como eles deveriam agir nesse momento em relação à marca? Planejamento, né? O planejamento. Começa com o tributário, que eu sempre estou na... Não, acho que pode falar aí, Rosa. Acho que é mais... Bom, vamos lá. Com relação à marca, reiterando aí a... Eu vejo, só fazendo um parênteses, eu vejo muita gente com essa ideia hoje em dia, fala porque o mundo online possibilita isso. Ficou curto, né? Você consegue vender para qualquer lugar. Nossa, eu vou vender para todo mundo. Enfia no correio, na TNT, já tá mandando embora, e aí como fica tudo isso, né? Com relação à propriedade industrial, tem que haver a preocupação com o registro da marca, né? Porque se ele estiver fazendo uma exportação, mesmo que seja para uma pessoa local, está entrando em outro território com uma marca que está registrada por um outro, por exemplo, né? Lá naquele país, há uma infração à marca de terceiros. Então, ele exatamente, ele pode estar com a marca apenas em aberto por não ter registrado naquele país, mas se este negócio se tornar rotineiro, né, e sair inclusive do campo da venda comum, do cidadão comum, e se transformar em vendas, mesmo que em pequena quantidade, para estabelecimentos, então ele tem que se preocupar primeiro se a marca dele está registrada ou não, se ele vai registrar ou não, para ter o direito de exclusividade, porque o registro da marca tem por função, ou uma das funções, é gerar a exclusividade do uso dessa denominação nesse segmento. Então, eu protegi a marca rosa para a confecção, para a roupa. Eu tenho exclusividade deste uso, dessa denominação nesse segmento. Alcança a bijuteria? Não. Confecção é roupa pronta. Bijuteria é outra classe. Cada segmento tem uma classe. Isso também é internacional, tá? E segunda preocupação que tem que ter é se esta marca já não está protegida em nome de terceiros. Porque senão caracteriza uma exportação viciada, vamos sair do juridiquês aqui, né, para eu até fugir um pouco das palavras jurídicas, né, porque senão já vai no automático. Mas, na verdade, é uma venda viciada porque está infringindo um direito de terceiros, um direito marcário. E o que a empresa de lá pode fazer? Se estiver vendendo para o consumidor final, uma venda pontual, fica difícil fazer alguma coisa. Agora, se estiver vendendo para um estabelecimento comercial, esse estabelecimento lá, ele é corresponsável. Então, ele vai sofrer as sanções legais determinadas por aquele país. Então, o titular da marca pode notificar pedido a abstenção do uso da marca, como ocorre no Brasil. Pedindo a abstenção, pedindo a formalização de um acordo, pedindo uma indenização. Entendeu? Então, essa facilitação de trânsito de mercadorias e serviços, que foi a nossa primeira pontuação aqui, o primeiro tema que nós abrimos esse evento, né? Tem toda essa problemática, tem todas essas consequências. Então, o governo federal vai para a China, firma vários acordos comerciais excelentes para dar um up na economia, na industrialização, na ativação econômica do país, dos dois países, né? Tudo ótimo, maravilhoso. Agora, vamos ver as empresas que vão ser beneficiadas, que vão conseguir cumprir e alcançar e usufruir desses acordos. E no âmbito da propriedade intelectual, cada empresa vai ter que fazer sua lição de casa. Tá? Verificar se... nós estamos batendo muito em marca. Mas então você está falando muito rosa. por uma coisa mais prática, assim, até pensando no empresário. Eu tenho a minha marca aqui, eu acredito, como eu passo? Como eu vou fazer por essa lição de casa em prática? Em regra, você tem que ter uma assessoria. Tá. Entendeu? Então eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Essa é a minha grande preocupação. Então, te procura você, Rosa. Isso, porque o nosso escritório Procura a gente bicudo. resolve isso. A gente Bicudo resolve o seu esboja, problema, pronto. tá? Que a gente atende no mundo inteiro, temos especialidade em propriedade intelectual no mundo inteiro. porque as pessoas Mas, não em sabem, regra, né, como fazer isso. Em regra, quando você vai exportar, você contrata uma trading.
né? Você contrata uma empresa que vai te assessorar nisso. Você precisa fazer a proteção do registro da marca, ou se você tiver um produto, a gente está batendo muito em marca aqui, mas existem os produtos, né? Existem os serviços. Eu vou licenciar o software que a empresa chinesa vai começar a usar. Como que eu vou fazer o registro? Eu tenho empresas que desenvolvem softwares aqui no Brasil que são licenciados para empresas londrinas. Então, nós fazemos o registro do código-fonte aqui. Apesar da natureza do direito autoral, eu faço lá também, para ter um objeto, um título para amarrar esse contrato de licenciamento. Entendeu? Então, a empresa tem que procurar um escritório voltado à assessoria, escritório competente, por favor, porque senão leva à perda da marca. E marca, você perdeu, você redeposita, a legislação permite. Patente, você perdeu, aquela caneta cirúrgica que você tentou depositar, proteger na Alemanha e que você perdeu o prazo, você perdeu tudo. Porque patente não é passível de redepósito. Eita. Tá? Perdeu Mesmo. Perdeu. Sentou e chorou. Então, sentou e chorou. E aí outras pessoas podem usar essa tecnologia. É isso que acontece? Exatamente. Podem usar essa tecnologia. Outras empresas, né? Podem Quem usar patenteou lá vai poder usar. Então, não precisa nem patentear, não precisa patentear, Paulo. a pessoa só usa, né? Na verdade, quando você perde o direito de patente, tanto nacional como internacional, perde o direito também, porque a patente ela é revestida de novidade. Perdeu a novidade, ninguém pode redepositar. Não adianta eu ir para a Austrália, ver aquela prancha de surf maravilhosa, que está protegida como patente na Austrália, chegar no Brasil, ligar para o seu escritório jurídico, e eu estou cansada de receber essas ligações. Quero patentear o negócio que eu vi lá. Exato. Eu trouxe um produto da Austrália, eu trouxe o produto da Alemanha, e eu quero patentear no Brasil. Eu falei, filho, você quer vir aqui tomar um café? Fica à vontade, mas eu não posso fazer nada. Não pode. Entendeu? É que assim também seria fácil. Você sai vendo ideia dos outros no mundo. Tive uma ideia só aqui. viajar o mundo e trazer. Exatamente. Eu viro o dono do Brasil. Né? Verdade. Então não pode, vamos deixar bem registrado, não pode, não adianta pôr na mala que é perda de tempo. E o pior, você perdeu um processo de patente, não existe redepósito. Então se eu perdi a minha patente, o meu processo de patente na Alemanha, eu não posso exportar mais? Não, você pode continuar exportando, só que cai o seu direito de exclusividade. Qualquer um pode exportar também com você. Exatamente, eu vou ser seu concorrente. E eu perco só na Alemanha ou no mundo inteiro daí? No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eita, Tá? É princípio da novidade, é um princípio universal da legislação de patentes, do conceito de patente. Quando eu vou patentear então uma coisa aqui no Brasil, a patente já vai para o mundo inteiro? Não. A proteção da patente, o processo, ele é regional, ele é nacional de acordo com o país que você protegeu. A cada país que você tiver interesse, você tem que estender a proteção. Certo. Tá? Então, a proteção da patente, da marca, ela é nacional. Existem os mecanismos processuais, tá? Então, o Protocolo de Madrid hoje para a marca, o PCT para a patente, que você consegue estender o seu direito num único processo para vários países simultaneamente. Porém, quando entra na fase local de cada país, você tem que tramitar o processo, tem que dar continuidade de acordo com as regras de cada país. Certo. E daí quando fica a questão da tributação nesses pontos, Luca? Esse aí no exemplo que você deu, acho que imagino que seja uma exportação, né? Ele quer vender baseado no Brasil para o exterior. Exportação é um tema... Para tributário, ele é desonerado, né? As exportações são desoneradas no Brasil e acabam sendo tributadas normalmente no país de destino, né? Só que tem cuidados ali que não são propriamente tributários, mas mais de procedimentos, né? Que a empresa que quer exportar precisa ter. Então precisa ter uma habilitação no Siscomex, que a gente normalmente chama de radar, né? Esse nome, que é uma habilitação que você tem no Ministério de Comércio Exterior, justamente para eles controlarem as suas exportações. Você tem que transmitir uma declaração de exportação, né? São procedimentos. Ter a habilitação é algo que a própria empresa precisa fazer. Tem consultorias especializadas na obtenção dessa habilitação. Mas o procedimento em si tem as tradings, né? Que a gente conhece, são empresas especializadas em comércio exterior,
tanto importação quanto exportação, que auxiliam, né? Mas Então, só para entender, eu fiz esse produto meu, estou vendendo para fora do país. Consegui vender bastante e tal. Eu pago imposto lá. Não pago aqui. Não é nem você que vai pagar, né? Normalmente é o importador lá que vai pagar. Mas eu estou vendendo para pessoa física lá. Aí, ó, mesmo assim, a pessoa física. Quando você importa um bem aqui pela pessoa física e recebe a cartinha do correio que ficou retido lá, é exatamente isso. Eu teria que ter pago antes. Né? Teria que ter pago antes. Discussão que teve recentemente aí, As joias. A imprensa tratou como tributação da Shein, né? Foi assim que saiu. Na verdade, é tributação de importações de pequeno valor, né? Por pessoa física aqui. Então, é a mesma coisa aí que a gente viu. Então, é a pessoa física aqui que é demandada a pagar. Quando é no exterior, cada país vai ter sua regra, vai ter sua sistemática, vai ter seus limites de isenção, né? Mas é lá que vão pagar. Acho que a preocupação maior dessa pessoa que está exportando aí é realmente procedimentos burocráticos, assim, aqui no Brasil, e marca, né? Como a Rosa comentou. Então eu até errei um pouco no que eu falei para ele. Eu falei que ele tinha que ter uma preocupação tributária em relação a isso. Ele tem que ter uma preocupação ali de procedimentos, né? Não tá errado falar tributário. É que não é o imposto que ele vai pagar. São os procedimentos, principalmente. A não ser que ele esteja exportando arma, cigarro, daí essas coisas aí tem tributação na exportação. Né? Não. Mas quando eu entro com o dinheiro no Brasil, eu não pago imposto nenhum sobre esse dinheiro que está voltando para mim aqui? Paga sobre as receitas, né? Mas aí tributação normal brasileira. É a tributação normal brasileira, né? Então ele vai pagar imposto de renda da pessoa jurídica, ele exporta, imagina, ele tem uma empresa para fazer isso, né? Ele vai pagar ali o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, que são tributos sobre o lucro e que incidem mesmo em caso de exportação de mercadoria. Mas aí é algo que é dia a dia isso, né? Se ele tem uma empresa, ele já tem um contador, ele já está ciente dessas coisas aí. Eu tava vendo, conversando aqui pelo WhatsApp com o Rogério, a gente tá com uma dúvida aqui no mundo tecnológico. Né? Pra Porque quem... a tecnologia agora é uma doideira. Nossa. Pra quem assiste a gente sabe que eu gosto sempre de entrar nesse segmento de tecnologia. Sempre pergunto, seja em investimento, em que for, eu gosto de... É um homem moderno. Eu gosto de entrar nesse tema. E antes da gente começar, eu tava perguntando pra ela, né? Falei, doutora, mas como que funciona para essas empresas que produzem software, aplicativo, tecnologia para patentear? E o dono da casa aqui, o Marcos Lagoa, ele tava falando, né, que para software é pior. Software que ele falou? É pior ainda, porque se a pessoa mudar uma letra, não é o mesmo software. Não é o mesmo software. Como que tá essas questões hoje no Brasil? Eu até falei sobre o... Não foi MIT? Qual que eu falei? NFT. Foi Vale do Silício. Tava falando que lá o pessoal produz o tempo inteiro e já sai patenteado. Como que tá no Brasil essa questão de patenteamento de tecnologia e software, essas coisas? Como que tá no Brasil? Depois eu vou emendar uma pergunta pro Lucas, que eu quero saber que teve uma mudança aí na questão de importação de softwares, né? Então já tá, pergunta pros dois. Essas novas tecnologias têm sim sido um desafio para a propriedade intelectual. Tá? Nós estamos... A legislação em si, a legislação da propriedade industrial no Brasil, ela se mantém a mesma de 1997. Porém, o INPI tem buscado atualizações de regras através de resoluções internas. 97? Tá? A nossa legislação da propriedade intelectual é de 1997 e ela está moderninha, tá? Porque a coisa estava bem era a época pior. que a internet você ia vendo as coisas A internet é de 95, a internet é 95, né? É de 97. Porém, na prática, o que acontece? Os órgãos públicos em geral, que têm essas deficiências de legislações, porque mudar uma lei federal no Brasil não é fácil, a gente tem toda uma complexidade de Congresso, das questões políticas e tudo mais, que, né, nem vamos entrar nesse mundo. Os órgãos públicos em geral, a gente tem como referência o INPI, a própria Anvisa, né, tem se esforçado muito para se manter atualizados, estes órgãos atualizados, e com decisões modernas atualizadas para acompanhar outros países, até porque, normalmente, quem pede esse tipo de proteção ou são empresas brasileiras que estão bem avançadas, né, ou empresas estrangeiras que atuam no Brasil.
Porque é importante também nós mencionarmos aqui que esses grandes conglomerados de empresas aí, dos mais variados setores, área de medicamentos, grandes laboratórios, empresa de tecnologia, automotivo, estes ativos normalmente são protegidos no Brasil e em outros países em nome da matriz estrangeira. Tá? Então, é a Chevrolet americana que vem e protege a marca no Brasil. É o laboratório americano que vem e protege. Ah, mas eles têm unidades aqui. Aí entra naquela questão do licenciamento. A matriz licencia para suas empresas locais o direito de uso, seja da patente do medicamento, da fórmula química, da tecnologia. Então, estes órgãos públicos têm buscado, através de edições de resoluções, a modernização desta legislação para conseguirem alcançar decisões e a possibilidade de julgamentos destes processos. Tá? Porque nós temos aí, nos últimos anos, e mais recentemente nos últimos 3, 5 anos, uma jogada de novas tecnologias em cima de nós, né, que é assustador. Né? Então, isso materializa-se através de processos de patentes, registros de softwares, direitos autorais, contratos de tecnologia. Então, tem várias materializações para permitir tanto a proteção como o trânsito entre as empresas. Tá? Sem entrarmos aí em conceitos de tecnologias. Tá? Mas nós temos várias aí, né, no momento atual, que exige das empresas aperfeiçoamentos nas proteções e exige dos órgãos públicos em geral, os diferentes INPIs dos vários países, particularmente do Brasil, um esforço também concentrado no sentido de estar capaz, tecnicamente, de julgar estes processos. Tá? E o Brasil tem se esforçado bastante. Justiça seja feita, que o INPI brasileiro tem sido uma referência, tem sido um exemplo, né, de esforço concentrado dos seus vários, dezenas, centenas de profissionais que estão lá dentro, com as suas lideranças, com as suas coordenadorias, suas diretorias, né, a sua presidência, que tem se esforçado para obter, para emitir resoluções, para permitir esses julgamentos, porque a nossa legislação está bem atrasada. Tá? Eu tinha falado com você sobre a questão da importação de software. Quando eu importo software, teve mudança no Brasil, né? Teve mudança geral, na verdade, não é só software, né? É a mudança geral no pagamento de royalties, né? Recentemente. Então, a gente estava comentando mais antes aqui, né? De planejamentos que consistem em você pagar valores para o exterior e aí você, em vez de receber no Brasil, receber no exterior, né? Basicamente isso. A gente citou ali os exemplos da Espanha, né? Então, existe uma legislação, né? O nome técnico disso é preços de transferência, né? Que é uma lei tributária específica que regula operações intragrupo para multinacionais, né? Então, a ideia é a seguinte, uma empresa brasileira, ela não pode simplesmente colocar uma empresa em Cayman e falar assim, eu vou pagar direito de marca para essa empresa em Cayman, correspondente a 100% do meu lucro. Aí eu não tenho mais lucro no Brasil, todo o meu lucro é transferido para Cayman e pronto, lá não paga imposto. Enfim, se fosse assim, ninguém pagaria imposto, né? Então, justamente para evitar esse tipo de conduta em grupos multinacionais, foram criadas essas regras que chamam preços de transferência. A lei de preço de transferência foi atualizada foi ainda no final do governo anterior, né? Mas a lei foi aprovada agora nesse governo atual e, na verdade, é um tema... a Lei 14.596. 14.596. De 2023. Isso, exato. Então, no final do governo anterior, foi editada uma medida provisória que foi convertida em lei em 23. Mas esse é um tema... independe do governo, do viés ideológico. Assim, o fato é que estava muito desatualizada a nossa legislação. Foram feitos ali estudos por anos, né? E não vou me estender nesse tema, porque na verdade preço de transferência seria outro podcast, dá pra gente ficar falando uma hora só disso. Mas a ideia... O bom é que a gente faz um podcast, começa a surgir vários. Começa a surgir vários, né? Mas para não mudar o tema do nosso aqui, vou falar das mudanças que essa lei trouxe na questão do pagamento de royalties por propriedade intelectual, né?
Então, assim, a lei antiga, para tentar coibir esse tipo de prática, ela era extremamente rigorosa e falava assim, olha, se você pagar royalties para o seu sócio, para alguém que detém participação societária na sua empresa, isso é indedutível. Então, é como se fosse uma despesa inválida, né, para fins, pelo menos, da legislação do imposto de renda. Então, ela era, na prática, assim, é como se você dissesse que isso é uma despesa fútil, né? Um exemplo aqui, o que é indedutível? Despesa que é considerada fútil. Então, se você compra um carro pessoal para usar dentro da empresa, a lei não autoriza que você deduza isso. Então, o pagamento de royalties para uma controladora sua ou para uma empresa que detém participação em você, era considerado indedutível. Isso era um problema, né? Porque você tem a empresa brasileira aqui, eu tenho que pagar royalties para minha matriz. Isso vai ser indedutível? Eu não tô, assim, se não fosse a minha matriz, se fosse um terceiro, eu também pagaria royalties. Não é uma abusividade, Não é uma abusividade, é uma característica do mercado, né? Então, o que a nova lei fala? A nova lei fala o seguinte, você pode deduzir, só que você tem que comprovar para a Receita Federal que esse valor que você está pagando é condizente com as práticas de mercado. Quer dizer, se em vez de pagar para o seu controlador, você estivesse pagando para um terceiro, para usar a marca dele, você pagaria mais ou menos o mesmo valor. Daí tem laudo, tem... acho que a Rosa sabe muito bem, né? Tem parâmetros de mercado, você, dependendo do setor, 1% sobre a receita líquida, dependendo do setor é 2%, 5%, enfim. Mas assim, o fato é que a legislação foi atualizada, né? E a ideia, essa legislação ela entra em vigor, o contribuinte pode optar por trazer ela para 2023, ou ele pode, se ele não fizer essa opção, a lei entra em vigor para ele em 2024. Então vai entrar de qualquer jeito aí. Vai entrar de qualquer jeito. Em 1º de janeiro de 2024 está valendo, mas tem contribuintes, principalmente multinacionais, assim, de grandes grupos, americanas e tal, elas já estão optando, né? Na verdade, essa opção vai ser feita em setembro, né? Mas elas já sabem que vão optar por aplicar a regra desde 2023. E aí software entra nesse contexto. Por quê? Pensa numa multinacional aí de... Qualquer uma, pensando as chamadas FANGs, né? Google, Alphabet, Facebook. Essas empresas usam... existe o Facebook do Brasil, existe Google do Brasil, existe Netflix do Brasil. Essas empresas todas têm software. E esse software não foi desenvolvido no Brasil, né? E ele também não pertence à empresa brasileira aqui. Esse software pertence à matriz. Ou ela vai pertencer a alguma entidade em algum país, Irlanda, alguma coisa assim, ou ela vai pertencer à matriz nos Estados Unidos. Só que a brasileira usa. E essa remuneração que ela paga por esse uso, qual vai ser o tratamento tributário disso? Então, isso mudou. Aí é esse ponto que a gente estava falando. Hoje, se ela paga diretamente para a empresa que é controladora direta, ela não pode deduzir. A partir do ano que vem, ou a partir desse ano, caso ela faça a opção, ela vai poder deduzir. Então né? é bom, né? É bom. É mais difícil porque ela vai ter que comprovar, ela vai ter que apresentar laudo, ela vai ter que justificar. Por isso que algumas empresas estão optando por não fazer, né? Mas, em fazendo tudo isso, ela vai poder deduzir. Então, assim, eu acho que em linhas gerais, para além da parte mais técnica e que talvez não seja nem tão interessante para todo mundo, mas a ideia que é positiva da lei pelo menos a lei brasileira agora reconhece que pagar royalties pelo uso do software para sua matriz, ou pelo uso da marca, ou pelo uso de uma patente, não é um abuso. Não é que eu estou mandando dinheiro para o exterior a troco de nada. Não, eu estou fazendo uma operação... tentativa até de desvio, né? A proposta porque tinha esse entendimento, né? Que é uma forma de desviar uma receita. Mas a realidade não é essa. Tá bem claro aqui toda essa movimentação. Peço licença, até entrei na sua apresentação. Claro. Todo esse trânsito, essa possibilidade de trânsito de propriedade intelectual, até por uma questão de necessidade. Né? Hoje a empresa americana desenvolve o software, a empresa brasileira desenvolve o equipamento na qual vai ser inserido, aplicado aquele software. Entendeu? A empresa irlandesa vai usar tudo isso também nessa composição empresarial. E não precisa ser matriz, filial,
representação. Não. Podem ser empresas independentes, numa composição de negociação. Que não tá? existia anteriormente. Que não existia. Então, a outra criou a marca, que vai registrar nos 3 países. Uma vai licenciar a marca, a outra vai licenciar o software. Então, tem toda essa interação da propriedade intelectual e todo esse uso não é abuso, não é desvio. É realmente a composição de um negócio. Né? Eu acho que a tendência é que a economia fique cada vez mais focada nesse tipo de coisa, né? Qual é o grande valor da Uber, né? É o software que foi pré-desenvolvido. E aí existe lá fora. Né? Tem muita gente que fala, mas eu tô pagando pro pessoal lá dos Estados Unidos receber. A gente... Não, exato, mas é um pensamento, eu diria até assim, um pouco desatualizado, né? Não é que eu tô mandando dinheiro para os Estados Unidos de um serviço prestado no Brasil, é que quando você olha assim, qual é a utilidade que a Uber oferece para o usuário? Existe uma parte que é feita por colaboradores aqui no Brasil, existe um serviço, né, todo um pessoal. Existe uma parte que é feita nem só nos Estados Unidos, é o mundo. Quem desenvolveu o software da Uber? Tecnologia deles. É tecnologia, foi gente do mundo todo, né? Então, que aprimorou o software e tal. E o software, nesse tipo da economia digital, ele tem um valor muito grande. E ele é pré-desenvolvido, ele não é desenvolvido no momento da prestação, né? Você pensar assim, um serviço da economia tradicional, sei lá, um corte de cabelo. O serviço é desenvolvido na hora, né? O cabeleireiro tá lá cortando na hora, terminou, ele emite nota, ou não emite, né? Mas enfim. Cupom fiscal, vai disfarçar. Emite uma notinha ali, Cupom fiscal. emite um cupom fiscal, não emite nada. Ainda, né? Mas aí, assim, o fato é que o serviço... É muito fácil você dizer, o serviço foi prestado aqui. Agora, quando você pega um serviço de um Netflix, ou do Google, ou Facebook, tal... Como que você vai considerar para fins tributários isso? É muito difícil, porque o Facebook é pior ainda, porque ele não é remunerado diretamente no uso. Você não paga para acessar. Você entrega dados e em troca ele te dá o software que ele desenvolveu, mas a remuneração dele não é o usuário que paga, né? É anúncio, enfim, também acho que eles não admitem Venda de isso, mas espaços, venda de espaço publicitário, venda de dados seus para empresa de marketing que ninguém admite que faz, mas a gente sabe que eles fazem, verdade, né? Então assim, são formas de remuneração diferentes do tradicional, eu te presto o serviço, sabe, o Big Mac, você me entrega o Big Mac, eu te dou o dinheiro. Não, então tem que ter um regramento que é também tributário, né, mas não só, que enderece essa situação, que diga assim, tá bom, então o serviço ele foi prestado em grande parte antes do início da efetiva prestação, quando foi desenvolvida a plataforma, tem uma parte aqui no Brasil, que é aquele suporte, tem a parte de disponibilização de espaço publicitário. Então, como que é composta a receita dele? É composto por isso, isso, isso e isso. E aí você tem que alocar. Isso aqui, uma parte do imposto é normal que vá para os Estados Unidos, uma parte do imposto é normal que vá para a Irlanda, uma parte tem que ficar aqui no Brasil, né? Eu acho que não dá para ter um pensamento assim, não pode mandar, tá mandando dinheiro para fora, é fraude. Não, isso é absurdo. Isso é coisa do passado. Isso realmente, muito... dentro do mundo geral dos negócios, isso é comum, realmente. Eu tenho vários casos de clientes, de sistemas inteiros, de redes até bancárias, estão sendo desenvolvidas na África. Aí. Entendeu? Como? Isso é coisa dos Estados Unidos, de Alemanha. Não. Eu estou com casos, com equipes, até pela falta de profissionais de mão de obra na América do Sul, eu estou com clientes com contratos de desenvolvimento de softwares na África. Tá? Então, houve um contrato, na verdade não foi um, foram vários contratos de desenvolvimento de software que recai na propriedade intelectual, né? Desenvolvimento de software e transferência de direito autoral, de código-fonte de tecnologia, que vai ser inicialmente registrado lá, estendido para o Brasil, e vai ser aplicado aqui no Brasil. Você falou sobre código-fonte, daí a gente vai falar sobre NFT, que eu estava falando também, As né? tecnologias. As novas tecnologias. Como que funciona essa Primeiro questão? que NFT. Então, vamos... A questão dos conceitos. Na verdade, desculpa, aliás, até atropelei a sua pergunta. Não, eu ia perguntar como é que funciona o registro de uma NFT? Então, até fugindo, eu peço licença para o Paulo, até fugindo um pouquinho da questão de conceito dessas novas tecnologias, a gente tem os NFTs
os blockchains. Esse mundo de metaverso, né? É um mundo realmente novo e que impacta diretamente da propriedade intelectual. Como você registra isso? Por trás disso, Rogério, existem softwares, existem linguagens, existem programas, né? Existem metodologias de funcionamento. E tudo isto tem enquadramento na legislação da propriedade intelectual. Em regra, são registros de softwares através de códigos-fontes e proteções de patentes com tecnologias por trás disso. Há 10, 8, até um pouco menos, 8, 10 anos atrás, você falava em patente de software, patente de tecnologia, parecia um monstro. Aí tinha vários questionamentos, né? Seja no próprio NPI brasileiro, americano, quantos processos eu enfrentei, não muito distante, tá? Da impossibilidade de proteger uma patente com código-fonte inserido. Não pode. Código-fonte é software, patente é equipamento, é caneta, é copo, é suporte físico. Tá? Mas a tecnologia ela veio tão rapidamente para cima de nós, tá? E este mundo do metaverso, todas essas formas, né, de você hoje materializar um produto, um serviço, uma coisa que os INPIs tiveram que se autorregular. E o que é o INPI? Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá? Cada país tem uma denominação. Estados Unidos é o SPTO. Tá? Paraguai é DINAP. Então, é um instituto público que faz o registro da propriedade industrial em cada país. Desculpa interromper, Rosa. Eu sei que a sigla é industrial, mas na verdade ele cuida de várias coisas de propriedade intelectual que não tem a ver com indústria, né? Eu sempre tive essa curiosidade. Por que chama propriedade industrial o instituto? Boa pergunta. Na verdade... Só para a gente... Eu já claro, volto claro, nisso daí, claro. tá? Tá bom. Então, existem mecanismos dentro da patente. Você tem que desenvolver um processo de patente, escrever um processo de patente, e aí tem que ser um profissional realmente qualificado, porque senão vira aquelas loucuras que a gente, às vezes, vê em alguns processos, que você protege o nada, o cliente acha que tem uma coisa protegida e ele acaba descobrindo que ele protegeu nada. Você está falando que o cliente ele protege o nada. Essa é a minha próxima pergunta para vocês, tá? Mas pode concluir. Aí vai para vocês dois, mas pode ir. Tá, ok. Isso daí é realmente algo que a gente tem que expor com bastante ética, com bastante elegância, tá? Mas proteger a propriedade intelectual precisa ter uma preocupação, particularmente a industrial, mais particularmente ainda a patente, porque, reitero, patente você perdeu, não existe redepósito. Tá? O software, ok, o programa de computador, você protegeu a metade, você faz um segundo processo, terceiro processo, família de processos. Direito autoral, a mesma coisa. Você firma contratos, né, de desenvolvimento de tecnologia e a sua transferência ou não. Então, você tem meios legais para fazer essas proteções. Agora, a patente, você desenvolveu uma caneta cirúrgica, que o núcleo de tudo isso daqui, o funcionamento, está em cima de um programa, você perdeu esse processo, adeus, caiu em domínio público. Cair em domínio público significa que você, qualquer um pode explorar, fazer e não caracteriza a violação. Em compensação, se você tiver a sua carta patente da caneta cirúrgica vigente, e se o vizinho produzir, você tem os meios legais para pedir não só a abstenção dessa exploração, mas também toda a reparação financeira sobre todo o prejuízo que você teve, tudo que você deixou de ganhar em cima daquelas vendas que você não realizou, porque o vizinho estava reproduzindo indevidamente. Tá? Então, a proteção é algo sério, o processo é sério, tem que estar bem constituído, porque senão você perde tudo. Tá? Cliente que perdeu tudo
é regra entrar na minha mesa. Tá? Aí eu vou falar com você Entrou isso. na minha mesa, Rosa, bate uma ligação, atende urgente, porque o processo foi indeferido. Aliás, uma pessoa hoje muito próxima nossa, que entrou um e-mail de manhã, né, que comprou uma empresa e que descobriu que toda a marca, que tudo está indeferido, tudo negado, tudo rejeitado, perdeu tudo. Então, na compra, esses ativos não vieram. Valeu, você pode E falar, o nem é pior, mais urgente agora. Já perdeu. entendeu? Já. E não pode, não tem como corrigir aquilo, porque já está registrado por outro. Muda a marca? Muda a marca. Muda a marca e reza para não tomar um processo de pagar indenização. A gente tem falado bastante sobre metaverso, sobre mundo virtual. Você falou que está recebendo muitos clientes assim. Eu vou perguntar para vocês dois, né? Como que funciona essa questão do registro da marca no metaverso e como que funciona a proteção no metaverso? Porque muitas empresas estão indo para o metaverso. Nike, Todos os segmentos. todos os segmentos já estão no metaverso. Tá? E para quem acha que o metaverso é o do Ó, meta, grande não. palavra. Cada empresa às vezes lança seu metaverso, né? Tem gente que compra casa, terreno. A gente Virou acabou de falar. uma modalidade de negócio. A gente acabou de falar dos NFTs. Como que funciona a proteção de uma marca no metaverso e como que tá a tributação? Existe tributação? Porque é muito louco, né? Eu vejo aquele negócio do bet também depois. Dos bets, né? Bet. Sim, Hoje tudo... A gente cansa de ver comercial sobre bet, né? Bet não sei o que, bet. Como que tá? Proteção, no âmbito da propriedade industrial, a proteção continua a mesma, não mudou Não nada. mudou nada. Porque é uma marca que você vai usar dentro do universo virtual. Tá? Então você vai usar a marca Rosa para divulgar o seu computador, para vender o seu computador dentro do universo metaverso, dentro do universo digital. Então o processo é o mesmo, você tem que registrar a marca para aquele segmento, que é computador, para você usar aquele meio de venda. Então, a propriedade intelectual não mudou nada para esse tipo de registro. Né? O que existe é as ferramentas utilizadas para a criação do metaverso, todos os softwares, todos os aplicativos, todas as linguagens que estão sendo aplicadas lá, cada qual tem que receber o seu registro específico. Seja registro de software, seja patente, seja direito autoral ou algum outro mecanismo que você precise, tá? Então, isto não mudou nada nesse universo. Você não pode deixar de proteger, porque senão você caiu num campo lá que realmente Qualquer um pode usar, é terra de ninguém. E você, doutor? Como é que tá? A gente estava falando agora há pouco sobre reforma tributária. Tem sido discutido isso, tecnologias, na reforma tributária ou não? Tecnologia, sim. No âmbito ainda tributação de metaverso na reforma tributária, não, porque o que se chama de reforma tributária aqui é a tributação do consumo, né? Então a gente está falando realmente serviços e mercadorias e, obviamente, industrialização de produtos na economia tradicional. É isso principalmente que tem sido falado. E aí, óbvio, software entra nessa discussão também, serviços mais modernos entram, mas ainda a reforma tributária está focada em substituir principalmente os tributos que incidem sobre consumo. Por isso que essa discussão não está tão forte ainda. Mas já existe um passado dessa discussão e que tem sido trazida. É que o metaverso, a impressão que eu fiquei assim, o tema explodiu e caiu, né? Então ele saiu um pouco da moda. Então quando o Facebook mudou o nome da empresa mãe lá para Meta, nossa, aquilo ali dava a impressão que aquilo ia explodir. Na verdade, o tema, né, deu uma sumida aí. Então acho que por isso que também saiu um pouco a tributação. Agora, o que eu diria assim, que dá para a gente já afirmar. O direito tributário não faz juízo de valor sobre as coisas. O que vale o que você está tributando é a essência econômica, né? Então, NFT. Então, comprei uma NFT de macaco por 2.000 e vendi a minha NFT de macaco por 1 milhão. A gente viu muito isso lá, né? Lembra? O Neymar pagou não sei quantos milhões numa NFT do macaco lá. Enfim, o que parecia... Teve um quadro que foi um pixel, né? Um pixel que foi leiloado em milhões, né? Aquela menininha, da menininha pegando fogo, 1 milhão. Exato. Então, assim,
comprei uma NFT de macaco por $2.000 e vendi por $10.000. A Receita Federal não faz juízo de valor sobre se aquilo vale ou não. O fato é que eu comprei por 2.000 e vendi por 1 milhão. Então ela vai pegar a diferença de 2 para 1 milhão, 998 mil e vai tributar. Como se você tivesse vendido, por exemplo, uma obra de arte, né? Então, NFT dá para você equiparar a obra de arte, que é algo que existe há décadas. É muito comum as pessoas venderem obra de arte com lucro e a Receita não faz juízo de valor. Mesma coisa. Lembra que tinha aquele joguinho também que sumiu aí, que é o Second Life, que tinha no passado? Que tinha apartamento no Second Life vendido por $15.000, coisa assim. Enfim, é a mesma coisa. Se eu comprar um apartamento no metaverso e te pagar... R$50 mil, você vai tributar esses R$50 mil, né? A diferença é que esse apartamento não é sujeito a registro, você não vai pagar taxa de cartório, não vai não sei o que, ou talvez seja sujeito a registro no metaverso, mas não nos cartórios. Agora, o que ainda não tem, eu acho que a gente não tem nem que ficar falando porque dá ideia, né? Mas ainda não... Deixa pra lá, então fala em off. Aí off. Fala baixinho. Mas, infelizmente eu tenho ouvido muita gente falando já, então não é a minha vez de falar aqui que vai dar ideia pra alguém, mas é assim, e quando a transação é feita dentro do metaverso? Quer dizer, não é que eu te dei R$50 mil por um apartamento no metaverso. Você pagou pela moeda virtual. Eu te dei 50 mil da moeda virtual do metaverso. Né? Esse ainda não é tributado, espero que não seja, né? Isso já, senão você teria que tributar até joguinho online. Se eu tô jogando lá eu gosto de jogar aquele no celular, Need for Speed No Limits, não sei se você conhece. Sei. Então, né? Só que você... só te interrompendo. Claro. Por exemplo, eu jogo muito FIFA. Então eu compro as moedas do FIFA. Eu tô pagando em dinheiro pela uma moeda do jogo. Sim. Se começar a tributar, ferrou, verdade. Não, quando você paga dinheiro para uma empresa pela moeda do jogo, essa empresa tributa o valor que ela recolhe. Porque é óbvio, ela tá ganhando. Ela tá tendo lucro. Aquilo é parte do lucro dela, né? Agora, o ponto daí você usa a moeda do jogo para pagar um outro jogador, que é outra pessoa, mas que está em outro país, por exemplo, isso é uma atividade sujeita à tributação? Aí eu já diria que não, entendeu? Porque aí você já está dentro do jogo, você está usando a moeda do jogo, não é a empresa da FIFA pagando. E eu acho que tem que permanecer assim. Então a lógica do metaverso, pelo menos nesse primeiro momento, é assim: recebeu dinheiro real por causa de alguma coisa do metaverso? Ok, tributa, né? De acordo com as regras que já existem. Recebeu dinheiro dentro do metaverso, que não é dinheiro real, e sim um dinheiro que só vale dinheiro ali virtual, dentro, moeda virtual, ainda não tributa, né? Não confundir com criptomoeda. Criptomoeda é um ativo do tributável, ele reconhecido, ele é regulamentado. Eu sei que tem muita coisa que está por regulamentar, mas existe regulamentação na lei tributária sobre criptomoeda. Então, criptomoeda, aliás, criptoativos em geral, ainda que não sejam criptomoedas, elas estão sujeitas à tributação de acordo com a legislação tributária atual. Agora, dentro do metaverso, transações efetuadas dentro do metaverso com moeda virtual, essas ainda não. Espero que até esse assunto, né, assim como o metaverso em si deu uma caída, que esse assunto deu uma caída antes que a Receita comece a ter ideia. Senão vai ficar incontrolável senão também, vai... né? Porque... o que a gente vê, assim, eu acho, né? Físico para esse virtual... Não, aí fica muito sem controle, né? O que eu acho é que, assim, o fisco... ele, para isso, o Estado brasileiro é bem eficiente, assim, para monitorar discussões, para entender o que está acontecendo, né? Ele está sempre a par. Então, eles certamente estão a par do que está acontecendo, mas o volume eu acho que ainda é considerado insignificante para que seja tributado, né? Eu sei que não é insignificante o mercado de NFT, mas isso eles já tributam. Agora, dentro do metaverso, eu acho que a Receita olha e fala: isso aqui ainda não é algo que vale a pena a gente se... esquentar a cabeça, mas se começar a ficar muito relevante, né, e ele entender, poxa, será que eu não tenho uma oportunidade aí? Pode ter certeza que o assunto volta. Acho que não está transacionando dinheiro efetivamente, havendo transferência efetiva, porque se houver, lógico que tem um enquadramento, né, tributário sim. A obrigação do recolhimento do tributo correspondente, mas ali está no mundo virtual ainda, não faz de conta. Tá? Isso para o mundo tributário. Para o meu é mundo real. O que está lá no faz de conta materializa um produto, materializa um serviço e a imagem de uma empresa.
né? Porque a proposta da empresa, no âmbito da marca, do direito autoral, do personagem, é proteger também a sua imagem, o seu universo de ativos. Então, isto possui registro, sim, dentro do mundo convencional que existe hoje. Tá? Bom, gente, parece que demora tempão, mas já tá acabando o nosso tempo. Acabando. Ô, louco, já. já deu Vai uma hora. Uma hora já, parece que a gente começou agora. A São Rosa 6, falou, mas gente, demora muito rápido. Passa rápido, já passou uma E hora. pode ver que já surgiu muitos temas pra gente abordar em outros Nossa, ainda podcasts aqui. tem Tem tema, muita então coisa para falar. a gente vai ter que falar em outro podcast, né, É, Rogério? a gente Então, faz o episódio 2. vamos fazer o 2. Tem E muita coisa. queria que você deixasse a mensagem final, né, Rogério? Gente. Sempre peço para que vocês falem sempre para os nossos ouvintes, seguidores, enfim. Deixa uma mensagem, doutora, para quem ainda não patenteou, está pensando em patentear, a importância de patentear sua marca, ir atrás de uma empresa que entende. Isso é muito sério. Que é algo muito sério. Deixa uma mensagem aqui pro pessoal que está assistindo e ouvindo a gente. Bom, primeiro agradecer esse encontro, né? Bastante agradável. Tão esperado, né? Tão esperado, né? E a mensagem que eu quero dizer é assim, a propriedade intelectual, ela é uma riqueza empresarial, né? E como tal, a empresa precisa ter cuidados. Né? Precisa registrar, porque sem o registro ela não tem o nada. E sem o registro correto também, regular, completo, né? Obtendo o certificado, obtendo o registro, obtendo a carta patente, de forma completa, ela vai conseguir realmente assumir esse direito de propriedade exclusiva, né? E ter aí um ativo efetivo regular. Então, preocupe-se com isso. Né? E também se preocupe muito, eticamente falando, com o profissional, com a empresa, com o escritório que vai contratar. Porque a gente tem se surpreendido no mercado com alguns clientes, algumas empresas que nos procuram, com prejuízos muito grandes. Muito grandes. Tá? Por realmente ou uma ausência de conhecimento ou uma ausência de cuidado processual que leva a empresa a prejuízo efetivo. Ótimo. Tá? Então, é a mensagem que eu deixo. É isso. Doutor, É o Lucas, né? Doutor Lucas, fala pra gente a importância, né, de ter uma consultoria que, por exemplo, eu não sabia que existia tributo para patentes de marca, né, para patentear uma marca. Deixa a mensagem também pro pessoal que está assistindo a gente. Beleza. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade de novo, agradecer o convite. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui nesse estúdio, né? Hoje, pela primeira vez aqui no Papo de Aliado e com a Rosa. Eu diria o seguinte, né? Teve a mudança de governo recente e o governo atual está mexendo muito na pauta tributária, né? Então é notícia de tributação todo dia. É reforma tributária, mudança de dividendos. Então, às vezes, algumas coisas passam batido, né? O que a gente tem percebido é que essa questão da tributação, da mudança da tributação de royalties pagos por propriedade intelectual e outras transações intragrupo também, tem passado batido de algumas empresas que não estavam atentas para isso. Né? E às vezes a gente conversa, as empresas não sabem que obrigatoriamente vai mudar em 2024 e não sabem que elas podem fazer uma opção por mudar em 2023 que pode ser vantajosa para elas. Então, acho que se for para dar um recado, assim, o recado seria, olha, a empresa que tem transação, uma empresa multinacional que tem transação intragrupo, que paga royalties para o exterior, procura aí dá um Google, né? Procura uma assessoria e tenta entender quais são as mudanças que isso vão impactar e quais são as possibilidades e estratégias. Porque realmente no meio de tanta mudança tributária que o governo tem promovido, às vezes isso aí é super relevante para aquela empresa específica e tem passado batido. E no mais, agradecer aí, dar boa tarde a todos. E o contato também, né, gente? Procura o escritório, né? Fala, passa o seu contato. Bicudes Borja, propriedade intelectual e... Machado Nunes, o nosso site www.machadonunes.com.br. A gente está no LinkedIn, no Instagram, é só procurar... e Facebook, procurar por Machado Nunes, né? Na rosa www.bicudo.com.br e Instagram é bicudo_Borja. Isso. Gente, isso, né, Paulo? Encerra aí pra gente. Pode encerrar, Rogério. Então, é isso. Obrigado para vocês que estiveram acompanhando a gente por mais um episódio. Como a gente sempre fala, sempre trazendo novos episódios, coisa nova, pessoas especiais e especialistas no tema, como vocês podem ver hoje. Não deixem de curtir, seguir, comentar. O link tá passando aqui embaixo. Ver os nossos vídeos, que a gente já tem vários outros podcasts muito legais que vocês têm que assistir.
porque tem muito conteúdo de Muito qualidade. conteúdo bom e a gente espera vocês nos próximos episódios, hein, gente? Tchau, tchau Abraço. e até mais. Muito obrigado, gente. Obrigada.